dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, amém? Amém. Que bom, que bom. Que energia aqui, o poder de Deus nesse local. Você pode sentir esse poder de Deus, esse invadir de Deus em nossas vidas, essa atmosfera aqui dentro. É o poder de Deus, é a glória de Deus. Deus abençoe a central do Oswaldo Cruz, amém? Amém. Força e coragem para seguir em frente, firme e forte nas muralhas de Jerusalém, tranquilo e sereno, como filho de Deus, tudo de bom em nosso coração. Já é tudo nosso, então estamos fechados, tudo vem do Senhor. Estamos junto com Cristo até depois do fim. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler os versículos ímpares e a grega os versículos pares. Combinado? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso inimigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Porque tu farás este povo herdar a terra que o juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você Glória a Deus. Vamos orar para os seus olhos, Senhor Deus. Estamos aqui em adoração, teu nome, a tua igreja escolhida por ti para adorar o teu nome. Amém. Fala conosco, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, mostra-nos a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte: força e coragem para seguir com Deus. Força
coragem para seguir com Deus. Vamos repetir, somente as mulheres. Força e coragem para seguir com Deus. Agora só os homens. Força e coragem para seguir com Deus. Todos juntos? Força e coragem Para seguir com Deus. Temos que seguir com Deus. Amém. Seguir em frente, seguir com fé, seguir em obediência, seguir a direção da nuvem que é Deus guiando o povo de Israel. Não é fácil seguir, é difícil seguir, porque muitas vezes nós pensamos em parar pelas dificuldades da vida. Mas é necessário seguir com Deus. Coragem, força, que vem de Deus para que a sua igreja, para o seu povo, possa seguir em frente. E seguir em frente nunca foi fácil para Josué. A história aqui mostra Josué assumindo a função de líder de todo o povo de Israel. Quem foi Josué? Josué viveu em 1405 a 1375, depois que Moisés morreu. Esse período todo, Moisés morreu, assume Josué. Antes de Cristo. Esse tempo aqui é o tempo do povo de Israel no Egito, o povo saindo do Egito, entrando para o deserto e agora chegando em Canaã. Você deve lembrar que Deus chamou José, e José, o sonhador, foi vendido e parou no Egito, e de lá teve uma grande fome, e toda a sua família foi para o Egito, e lá eles cresceram e multiplicaram, até que se esqueceram de José, e o povo de Israel virou escravo, sendo escravo por 430 anos, até que Deus levantou Moisés, e Moisés foi o libertador, como vocês viram domingo passado, pela manhã, quando o pastor Vitor estava pregando. Esse libertador está chegando ao fim da sua vida. Ele cumpriu a sua missão, foi até o final, mas não conseguiu pisar na terra prometida, entrar na terra prometida. Mas Deus levantou Josué. Então, José, Moisés e agora Josué, liderando o povo de Deus, assumindo essa missão. E Josué era o homem, filho de Nun, descendente da tribo de Efraim. Ele foi escolhido para ir até Canaã, juntamente com o povo, liderando esse Josué teve que virar valente, teve que ter coragem, teve que ter força vinda do céu, porque a força e a coragem humana não ia dar condições dele liderar esse povo. Somente Josué e Caleb, que saíram do Egito com a idade de 20 anos para cima, estão chegando agora na terra prometida. Isso é muito profundo. Toda a geração dele ficou pelo deserto, morreram e foram enterrados no deserto. Somente eles dois e a nova geração que nasceu no deserto, ou a nova geração que cresceu no deserto, tinha 20 anos para baixo, estão chegando à terra prometida.
dos 12 espias que foram enviados para fazer um relatório sobre a terra de Canaã. Moisés enviou 12 e somente 2 voltaram com boas notícias, dizendo: nós vamos conquistar, a terra é nossa, a terra é boa, nós vamos ir adiante. Mas os 10 outros líderes de cada tribo de Israel voltaram com um relatório desanimador e influenciou todo aquele povo que não queria seguir em frente, queria retornar para o Egito, do local que Deus retirou aquele povo com a forte mão. Josué é de uma geração que via gigante, que via uma terra difícil de se ocupar, mas mesmo diante de uma geração desanimadora, imprudente, infiel, idólatra, rebelde, eles permaneceram fiéis. Eles viram os sonhos de Deus, eles viram as promessas de Deus se cumprindo. Josué e Caleb conseguiram estar na mesma frequência que Deus, porque Deus já tinha dito e prometido já a Abraão, quando ele saiu da sua terra para ir para uma terra desconhecida, que aquela terra era Deus. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa família, nem para a nossa vida. Moisés escolheu Josué para andar com ele, foi seu auxiliar diversas vezes, liderou o povo contra os amalequitas. Josué liderou o povo contra os amalequitas. Obrigado. Enquanto Moisés subiu no cume do monte e, ajudado com Arão e Hur, levantou suas mãos e o povo vencia os amalequitas. Josué teve experiências aqui maravilhosas de vitória. Josué foi com Moisés até o Monte Sinai. Vocês sabiam disso? Para ouvir e exceder os 10 mandamentos. Veja comigo. Josué 4, versículo 14 diz assim: levantou-se Moisés com Josué seu ajudante. Na verdade é ele. Levantou-se Moisés com Josué seu ajudante, e subindo Moisés ao monte de Deus. Ele está aqui no monte de Deus, no monte Sinai. Mas o que aconteceu? Olha bem. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio-dia da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Ele está ali vendo aquilo, aquela atmosfera de fé, o fogo de Deus, a chama de Deus. Com os seus olhos, ele está contemplando uma maravilha de Deus. A fumaça, a nuvem cobre eles dois, e Deus chama Moisés um pouco mais adiante e se revela a ele.
por perto, observando tudo o que Deus está fazendo. Moisés treinou Josué para ser um homem de Deus. Moisés chamou, recrutou, investiu tempo, andou junto, como pensou muito tempo com Josué. Moisés treinou ele. Nós podemos dizer, ser profundo, que Moisés é o pai do discipulado. Ele treinou Josué. É um dos primeiros casos na Bíblia onde um líder treina outro para assumir a função que ele estava exercendo. Você tem treinado ninguém. Qual a sua experiência com Deus? Quanto tempo de vida com Deus você já vivenciou, você já presenciou tantas histórias e experiências maravilhosas de Deus? E quem tem sido seu auxiliar? Quem tem te acompanhado nessa jornada de fé? Ele recrutou aqui Josué e viu em Josué um espírito de liderança, um espírito de coragem, um espírito de fidelidade. Essa é a chave tremenda para a nossa vida: treinar pessoas para assumirem funções de liderança, para avançarem no trabalho do Senhor. Em nossas vidas existem ciclos, fases, processos que temos que ressignificar e seguir em frente. Você sabe o que é ressignificar? Você passa por um momento difícil na sua vida, um estresse, um dia ruim, um dia mau, e você entende ali a mão de Deus sobre você, cuidando, te dando força, te guiando, te dando coragem. E aí você entende que aquele momento que você passou é para te fazer mais forte, é para te dar mais coragem, é para você ter mais experiências com Deus. E isso Josué tem aprendido com Moisés, de tantas e tantas atividades que eles viveram juntos. E eu te pergunto nessa manhã, Jonathan, Viana, Cachorrito, quais são os seus desafios? Marilena, quais são os seus desafios? O que você tem enfrentado? Quais são as barreiras, os obstáculos que você precisa enfrentar? Você precisa destravar os seus medos. Esses medos que você diz que tem, mas é só para parar você. Você pode falar, tenho medo de aranha, medo de barata, medo de dirigir, medo de construir família, de casar de novo. Mas muitas vezes são traumas que você precisa ressignificar. Esse trauma, esse medo, esse dia ruim que aconteceu com você. Às vezes tem gente que tem traumas da igreja, porque viveu coisas ruins, experiências ruins dentro da igreja, pessoas que traíram ele, pessoas que fingiram que não conheceram ele. E nós precisamos entender que isso faz a gente crescer, amadurecer, e a gente precisa desbloquear isso. É fundamental para o crescimento nosso. Tem gente que não sabe falar em público, tem medo de falar, e muitas
Você precisa seguir em frente. Muitas vezes você tem medo de prosperar, de enriquecer. Tem medo de abrir o seu próprio negócio. Tem medo de abrir a sua autoescola. Tem medo de abrir a sua empresa. Deus te colocou aqui para prosperar, para ser canal de Deus, para milhões e milhões de pessoas. Você precisa deixar Deus fluir no seu coração, na sua mente, deixar os traumas para trás e seguir em frente, continuar tocando barra, continuar remando. Deus está conosco, Deus está na frente. Josué foi chamado para substituir um grande homem de Deus, Moisés. Ele teve medo. Esse aqui era Moisés. Choraram 30 dias pela morte de Moisés e nem sepultaram o corpo de Moisés, porque foi o próprio Deus que fez isso. E agora assume Josué. Ele está com Deus. Por 5 vezes, Deus lembrou a Josué força e coragem. Força e coragem. Quantas vezes Deus tem que nos lembrar, dia a dia, para a gente ter força e coragem? Deus quer que a gente vá adiante, não quer que a gente pare. E um dos primeiros milagres que aconteceu com Josué foi muito parecido com Moisés. O mar se abriu, o mar vermelho para Moisés, e para Josué o rio Jordão se abriu. Vocês conseguem imaginar isso? O rio Jordão se abrindo e aquele povo que já passou pelo mar vermelho está passando agora pelo rio Jordão.